Salam, eu sou Marcela Zibler e este é o programa Que Borra é Essa, episódio 17. E adivinha quem eu trouxe dessa vez? Porque eu sou uma mulher maravilhosa, luxuosa, e eu trago pessoas maravilhosas. O meu querido, eu chamo ele de Pai Tiago, mas é o meu querido Tiago, meu amor, prazer e honra ter você aqui. O seu axé, sua luz transbordam e a gente consegue sentir da onde quer que a gente vá, onde quer que a gente esteja. Muito obrigada por estar aqui conversando um pouquinho com a gente. Fala pro pessoal, diz oi pro pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite a todos, né? Para quem vai ver depois, né, o programa, eu sou o Thiago Alves, né? Sou oraculista, já vivo 100% hoje da cartomancia, também dentro do culto, né? Afro-brasileiro, sou iniciado já. Outubro, agora eu faço 19 anos de iniciado. Pois é, era esse papo que eu queria ter com ele. Como é que você chegou até aí? E é uma caminhada, a história é muito longa, mas a minha questão, né, com a espiritualidade, ela começa desde pequeno. Sempre. Eu sempre soube que eu vinha para esse universo, que eu tinha uma missão aqui na Terra, mas eu não sabia qual que era a missão. Uhum. Mas eu sabia que eu tinha algo diferente, né? Assim, dentro da espiritualidade. Então, quando eu adentro, né, dentro da Umbanda, eu sou retirado imediatamente do Jura? terreiro. Sou tirado dentro do terreiro e uma entidade, ela olha para mim e fala: olha, a sua missão aqui na Terra, ela é muito linda, só que você precisa estudar, você precisa iniciar para o orixá. Eu era pequenininho, eu tinha acho que uns 8 anos de idade. E quem te levou até lá? Foi sua família? Isso, minha família, né? Nesse dia, quem me levou foi a minha irmã. Tem uma irmã que são gêmeas, então ela me levou para essa casa, para esse terreiro, né? E minha mãe também, minha família toda, ela tem, né, de parte de mãe toda, envolvida na parte espiritual. Você se considera assim apoiado pela sua família nessa parte espiritual, acolhido? É muito importante, né, Tiago? Fala a verdade. É muito importante e é uma coisa assim fundamental, tanto para, né, para mim, que estou nesse meio, né, dentro desse universo. Então, a partir daquele momento, quando eu recebi essa mensagem de uma entidade, né? Então você pensa, imagina uma entidade falando que você tem uma missão, que você tem que estudar, e assim eu fiz, né? Então ela virou para mim, e uma coisa que me marcou muito a minha vida foi que ela falou: a sua vida espiritual, ela começa a partir do momento de um fato que vai acontecer na sua vida. Você vai cair de cama e você vai ficar, né, de cama, e a sua vida espiritual começa a partir daí. Eu, muito pequeno, queria entender o que ela estava falando, né? Para mim foi uma surpresa muito grande, e quando eu me deparei, eu estava de fato de cama, né? Mentira. Eu fiquei de cama. Quando eu acordei, eu estava com meus 2 pés, eles virados, tortos, né, assim, para dentro. E foi aquela correria. A família leva pro hospital para ver o que eu tinha. Você tinha que idade? Eu tinha uns 8 ainda, né? Que naquela época eu lembro que eu tinha uns 8 anos ainda. E aí eu fui. E aí o médico não sabia o que era, né? Engessou meus pés, eu vim embora para casa. E aí, de fato, minha vida espiritual começou a partir daquele momento. Eu comecei a me interessar mais para Umbanda, querer ir mais vezes. Então eu fui, frequentei. E a partir que chega um momento de eu me iniciar, né, dentro do culto. Porque a entidade, ela tinha me falado, né? Olha, você precisa iniciar para o orixá, né? Dar de comida, né? Que eles falam, né? Então ela falou com essas palavras. Então eu entrei no culto, né? Comecei a entender um pouco melhor. Então eu comecei a me envolver melhor dentro, né, do culto afro-brasileiro, que é o candomblé. E ali eu comecei, né, a estudar, a ver. E a minha vida começou muito rápido. Quando eu me deparei, eu já estava iniciado, já fiz minha iniciação, todo, né, os procedimentos como manda, né? E quando eu chego nos 7 anos, eu sou abençoado com esse oráculo maravilhoso que é o jogo de Búzios, né? E o jogo de Búzios, ele só é dado, só para explicar para o pessoal, para quem ganha, digamos, essa graduação. E a gente tem essa questão, né? Muito polêmica essa questão. Porque tem gente que é só o pai ou uma mãe, um zelador, né? Que
que pode botar, enfim. Exatamente. Assim, na minha nação, na minha família, a gente precisa esperar esse tempo, que é o tempo maior Claro. que a gente tem ali, né, de iniciado, onde a gente é escolhido pelo orixá. Porque eu acredito muito, se você não for escolhido, você não consegue manter. Eu tenho Verdade. essa sabedoria dentro de mim. E era isso que eu ia te falar, que eu tenho uma impressão, não sei como é para você que está assistindo aí a gente, mas assim, eu tenho uma impressão de que a gente acha que escolhe as coisas, Exatamente. mas que no fundo uma, uma, uma coisa tão profunda como essa, você foi escolhido. Não foi você que escolheu, não, vou começar a fazer isso, entende? A gente pode e deve fazer nossas pesquisas. Sim, importante. Conhecer, ler sobre a Wicca, meu Deus, quantas vezes eu já não li. Sim. Entende? A gente tem um despertar do olho externo que entra e você fala, parece que você identifica, Sim, né? Fala assim, opa, exatamente. isso aqui encaixou aqui, ó. Né? Então, na verdade, tudo que às vezes parece dentro da prática da religião, o que parece ser uma escolha, na verdade não é, você é escolhido, né? Então você foi escolhido. Eu fui escolhido. Eu fui escolhido porque quando eu chego nessa, que a gente fala, né, completa a maioridade dentro do culto, então eu sou contemplado, né, com esse oráculo. Olha, você tem o dom, né, para isso. Primeiro a gente tem um dom, mas a gente tem um estudo por trás, né? Então eu consegui ali né, dentro da nação, ser escolhido pelo meu orixá. Eu sou de Xangô, sou iniciado, né, de Xangô, e também tenho um irmão também meu de sangue que também é iniciado, né, de Ossan. Então somos dois iniciados, né? Que lindo, gente. E eu venho e eu herdo, né, essa herança, porque para mim eu herdo até eu fico emocionado, essa ancestralidade, essa força, porque somos em dois, né, iniciados assim, eu e meu irmão. Então eu venho com esse dom, né? Então eu pego ali meus direitos como babalorixá dentro do culto, né? Hoje eu falo que eu não sou tão completo no sentido de que eu não tenho uma casa aberta. Então como eu pego os meus direitos, né, como babalorixá, eu por uma opção eu não tenho uma casa que eu ministro, né? Mas eu tenho um oráculo no qual eu faço todo, né? Eu falo, né? Eu cumpro a minha missão ali dentro com o orixá e com ele do mar também. Perfeito. E eu entendo isso como um gerenciamento da nossa própria vida. Por quê, gente? Porque para você abrir uma casa de santo sua, você vai ter que ser 100% dali de dentro, talvez os oráculos mesmo, você não vai conseguir ficar oraculando, porque você vai ter muita coisa para cuidar e administrar. Você se torna zelador, administrador de um lugar. Você vai ter que fazer os filhos de santo. Tem, que é uma... Né? Os filhos de santo, quando a gente tem uma egrégora bonita, né? Tudo caminha, mas nem sempre é assim. Enfim, tem muitos embates ali dentro. Por quê? Porque as pessoas estão lidando com sua sombra, com seu eu. Todo um processo. Né? Com seus medos, com seus defeitos. Então, ali é onde a pessoa também vai se mostrar, vai mostrar as garras dela, porque até onde eu sei, tudo que um orixá toca, nada fica escondido, amor. Não fica. Uma hora a coisa vai vir à tona, vai chegar. Eu falo muito que eu sou muito abençoado, sabe? Pelos meus orixás, pela minha escolha, né? Sim. Hoje, assim, né? Hoje, que eu falo, né? Eu tenho um orgulho muito grande de viver e vivenciar 100% da cartomancia, do oráculo, né? Então, eu tenho o jogo de búzios como a salvação da minha vida. Além do jogo de búzios, que a gente estava comentando aqui um pouco, que o oráculo ele tem vida própria, né? Sim. Então, às vezes ele não abre, ele não quer ler para você. Porque não é o momento, porque você não pode ver, ou porque tem alguma interferência que a gente não está podendo olhar, enfim, 1000 motivos. Então, diz pra gente, conta pro pessoal de casa,
quais são os outros oráculos, além dos búzios, que você também faz nos seus eventos. Quem quiser procurar o Ti, ele está sempre fazendo evento, ele também faz eventos particulares. Se você quiser também uma consulta super completa, ele é um cara assim sensacional, de confiança, não é? Sim, Porque sim. quando a gente vai falar o nosso problema, Nossa, você não tem que ser uma tem que ser pessoa, totalmente. né, de confiança. De conta. Então, quais são seus baralhos de confiança? E aí a gente entra. Vamos lá. Assim, após o jogo de búzios, que eu ganho ele em primeiro lugar, né? Ganho ele como oráculo, estudo ele direitinho, então eu tenho ele como um oráculo principal. E logo após eu me apaixono pelo baralho cigano. Oh. O baralho cigano, ele entra na minha vida assim de uma forma que ele transformador. Então ele muda a minha vida e é ele que me coloca, que me encaixa como profissional dentro da área. Uma identificação imediata, né? Identificar as Isso. Então eu tenho ele. Quando o seu cigano pula na sua frente, né? Exatamente. Então eu tenho o baralho cigano como outro oráculo, também uma ferramenta de trabalho. Tá. E também tem um tarô dos orixás, no qual eu também me identifico muito. Então também trabalho com o tarô dos orixás e também trabalho com o baralho de entidade, que é o baralho de Maremolambo também. Entendi. Então esses oráculos eles entraram depois, né? Então eu Sim. tenho o Búzios, né, o jogo de búzios, e o baralho cigano como uma ferramenta hoje complementar, que você pode usar junto. Eu nunca uso junto, isso é muito importante a gente falar. Você não gosta de usar junto. Que nem se eu faço o atendimento oracular com búzios, é só nele ele até o final. Eu começo com ele e finalizo com ele. Ou seja, se eu faço uma pergunta e o búzio fecha, você então diz, eu não tenho como te responder. E aí a gente parte para outro oráculo. Então, quando eu começo com búzios, um atendimento com búzios, eu jamais uso as cartas. Porque aqui eu já tenho tudo. Ele já é completo. Né? Então, eu já tenho todas as respostas, eu tenho toda a energia, o que aquela pessoa precisa, se ela está passando por uma... Né? O que nem eu falo, o búzios, ele é maravilhoso que se eu jogo para você e ele identificar que você tem um problema, uma situação, ele vai passar uma solução para você, uma receita para você passar pelo aquele problema, né, com mais facilidade. Então, o Búzios, ele te ajuda nessa questão também. Perfeito. Né? Então, aí eu não preciso usar as cartas. Mas quando eu tô com as cartas, eu vou com as cartas também, dou aquele direcionamento maravilhoso. E também com ele. Escolhe aí o que... Ou melhor... dentro da sua egrégora, que é a sua família espiritual, o que você poderia tirar de uma cartinha de recado para o pessoal que está assistindo a gente? Olha, vamos fazer diferente. Vamos com o tarô dos orixás. Ok. Que é algo que eu gosto muito. Perfeito. E eu também tenho lá minha página que eu jogo muito tarô dos orixás, né? E as pessoas gostam. Tem jogos gratuitos, não tem? Eu também na faço. Na sua página, sim. Também faço, também com Gosto bastante. Trazendo uma energia, né? Então, enquanto você vai olhando, eu vou olhando um pouquinho da borra que ele tomou o café antes. Vocês sabem como funciona, né? Então agora secou aqui e eu vou dar uma olhadinha. Enquanto isso, você tira uma cartinha para nós. Diga lá. Olha só que carta linda. Mostra pra mim. A carta de Iemanjá. Eu sou de Xangô com Iemanjá, amo muito. Eu também essa sou deusa, de Iemanjá, que linda. E ela vem pra nós no sentido de trazer um recado pra você, que tem muito uma questão, né? Mãe Iemanjá, ela sai, né, pra vocês aqui no Tarô dos Orixás, trazendo a energia de sabedoria. Como é que você vai conseguir pensar nos seus problemas. Eu vejo muitas pessoas que não conseguem entender o que ela está passando hoje. Né? E a Iemanjá, ela tem muito aquela questão com o nosso ori, com a nossa cabeça. E se você não tiver, né, essa força dentro de você, essa sabedoria dentro do seu ori, para você passar o seu problema com facilidade, então Iemanjá, ela vem falando para você ter esse entendimento, para você ter essa sabedoria, para você passar. Não importa o problema que você está passando, né, a situação que você está passando, mas entenda que é passageiro e tudo que está no nosso destino tem que ser cumprido. Às vezes a gente está passando por uma dificuldade e aquilo está no seu destino e você tem que passar. Mas a Iemanjá, ela fala, passa com sabedoria. Adoro. Entenderam, né, gente? E eu tô lendo aqui, pra gente finalizar. Depois eu leio o restante para você, mas só pra gente... eu tô vendo duas coisas importantes aqui.
A primeira coisa que eu queria te perguntar em relação à sua saúde, como Certo. você se sente sobre essa região onde tem a glândula tireoide. Certo. Se você tem ela desregulada, como é ela para você. Sim. A primeira coisa que aparece para mim é garganta. Olha. Então são tanto as questões, inflamações, faringite, laringite, essas coisas de garganta que você possa Sim. ter uma tendência. Certo. E o outro lado da garganta é dizer assim, bote tudo para fora. Os cursos que você tiver que fazer, as palestras que tiver que dar, os workshops que tiver que fazer, faça. Entendi. Porque é através da palavra que o seu trabalho vai expandir. Então, a primeira coisa aqui que eu vejo é essa, tá? E outra coisa que eu queria te perguntar, minha egrégora me pergunta sobre o sítio. Você tem um sítio ou um terreno? Não tenho, mas é um sonho meu, é um sonho de muito tempo, né? Você queria ter tipo um sítio mesmo, tipo Sim, uma sim, chácarazinha. é um dos meus sonhos. Porque ele aparece para você. Aparece. E como a minha xícara, ou ele é passado, ou ele é presente, ou é Certo. futuro, não está no passado, não está no presente, veja bem. Sobrou essa última parte Ai, que aqui. bom. Então eu vejo aqui como há uma certa ligação com essa questão do aumento das palestras, do aumento da expansão com esse lugar. Certo. Então a relação é aumentando a sua demanda, você crescendo, Certo. ou até vindo a fazer um programa, algo assim. Coisa boa. Sabe? Aumentando a comunicação e a Certo. expressão vai te levar para esse lugar. Só que talvez não seja do jeito que você está pensando. Sei. Sabe assim, aquela surpresa Aquela do surpresa orixá. que você Não, espera. é assim, eu vou fazer um projeto aqui, eu vou pagar enquanto Sei. vai surgir a oportunidade, vai cair na sua mão. Olha que bens, axé. Isso que você falou da garganta é muito importante. Posso falar um pouquinho? Pode. Porque eu tenho sentido um pouco mesmo. É. Por isso que é muito importante essa mensagem, esse recado pra mim, porque eu tenho sentido um pouquinho a questão da garganta, sabe? Quando falta Sim. voz, quando eu tô Sim. atendendo, quando eu tô ali ministrando, né, os atendimentos. Precisando eu sei fortalecer que eu tenho que dar essa parte. Isso, fortalecer ela. Então, pra mim, é uma mensagem importantíssima. Eu é que agradeço demais. Eu que Pessoal, a agradeço. gente se despede por aqui. Meu amor, olha, eu queria falar pra você, te agradecer pelo convite. Fiquei muito feliz, muito honrado que meu pai Xangô possa te dar vida longa com saúde. Para Viu? nós. Que Ledumare te abençoe muito, muito, viu? Ai, fico muito feliz. Pra mim, Que uma assim gratidão seja. Axé. Caô, Caleci. Obrigada. Eu que agradeço, meu amor. Gente, wassalam. Axé.